Hoje eu vim compartilhar aqui com vocês uma experiência linda que eu tive, que eu vivenciei, onde eu senti Deus conversando comigo, respondendo as minhas perguntas. E foi uma experiência que fala de entrega, que fala de não julgamento e que principalmente fala de amor. Tudo começou depois de um curso de barra de axis que eu tinha feito uns dias atrás, e eu fui caminhar na praça, como de costume. E da minha casa até a praça tem mais ou menos uns 7 minutos de percurso. Durante esse percurso, eu fui fazendo questões, porque uma das ferramentas que a gente aprende no curso de Axis é que as perguntas nos levam a infinitas possibilidades. Abrem para a gente, quando a gente faz as perguntas com certo entusiasmo e se abre para ver novas possibilidades, a gente entra numa frequência mais alta. Então é isso que eu estava buscando através das perguntas. E a pergunta que eu escolhi fazer aquele dia é: como eu poderia estar conectada a Deus, ao universo, a essa força universal que rege tudo, né? E eu fui fazendo essa pergunta, e como eu poderia ser amor incondicional, e como eu poderia estar conectada a tudo e a todos, como eu poderia fazer diferença no mundo, como a minha vida poderia ser mais entusiasmada, mais gratificante, mais feliz, com mais propósito. Eu fui fazendo essas perguntas e durante o caminho eu fui observando a natureza, fui sendo grata por ela estar fazendo parte do meu caminho, né? Tá lá no meu caminho, por eu ter essa oportunidade de estar observando flores lindas, um verde que me trazia sombra, um clima mais ameno. E eu fui entrando em contato com essa gratidão e com esse entusiasmo que essas perguntas estavam causando em mim, né? Imaginando como seria a minha vida se eu estivesse vivendo ela nessa condição. E depois que acabaram esses 7 minutos de percurso até a praça, assim que eu cheguei mesmo na praça, que eu começaria a dar voltas ao redor dela, então eu declarei: eu estou aberta para as respostas. E apesar do Axis, ele não solicitar que a gente fique aguardando respostas, ele não prega isso, que a gente faz pergunta para ter uma resposta, principalmente imediata, mas não. É justamente para você abrir o campo, entrar numa frequência maior, né? Sair daquilo que você está acostumado a ver como respostas, como padrões, né? Mas ali eu me coloquei à disposição, porque no curso que eu fiz com a Débora Bica, que é uma graça e que me ajudou muito também, me abriu muito a consciência, ela fala que a gente recebe as respostas através de motoboys do universo. E vocês vão entender quem são esses motoboys do universo quando eu contar a história para vocês aí até o final. Fica até o final, que é a parte mais linda do final. E aí, então eu me abri para receber as respostas e comecei a dar volta na praça. Uns 2 minutos caminhando, já encontrei 2 mulheres que conversavam, e aí uma falou para ela: "Olha os macaquinhos", porque realmente lá na praça tem alguns macaquinhos que ficam andando nas árvores ou nos fios, né, de luz. E aí a outra falou para ela: "Deus me livre, eu não vou nem olhar, imagina se ele se joga em cima de mim". Esse foi o meu primeiro motoboy do universo. E qual a conclusão que eu tirei? Para a gente tomar cuidado com a mente. Então, Alessandra, toma cuidado com seus pensamentos. Será que todos têm lógica? Será que esse medo realmente tem sentido? E aí, que macaquinho, em sã consciência, se jogaria em cima de uma pessoa? A troco de quê? Então, ali ficou muito claro para mim que eu tinha que estar cada vez mais atenta aos meus pensamentos, para não deixar eles devagarem, me levar numa frequência de medo, que com certeza não é a frequência que me aproxima de Deus e do que eu quero viver. E aí andei mais um pouquinho, encontro um casal, e ali só das pessoas estavam falando uma frase, e a frase dela foi exatamente essa: se saiu da caixinha, então é para se jogar. Aí eu olhei de novo e trouxe isso para a minha vida. Sou eu saí da caixinha. Faço um trabalho de autoconhecimento há mais de 5 anos, observo meus pensamentos, tento me manter na presença, trabalho meu emocional, tenho estado atenta a vários conhecimentos, física quântica, então sou eu, né? Não faço mais parte dessa matrix, pelo menos na maioria do tempo. Me percebo fora dela. E aí eu falei: ótimo, né? Então é para se jogar. Tá bom, vamos ouvir mais do universo. E assim que eu faço uma curva,
eu encontro um senhor deitado no chão, de barriga para cima e olhos fechados, jogado no chão. Senti um cheiro de bebida, mas como eu estava passando rápido, porque enquanto eu via as respostas do universo, eu estava me exercitando. Então eu estava numa velocidade mais rápida. E aí andei alguns metros, com uma sensação desconfortável de ver aquele senhor naquela situação, que não estava lá, porque foi por ali que eu iniciei a caminhada. E aí eu me veio esse desconforto. E ao mesmo tempo veio um pensamento na minha mente, falando assim: você vai deixar aquele senhor lá? E aí a minha mente já foi conversando com ela mesmo, dizendo: você não quer que eu vá lá falar com aquele senhor que estava bêbado, né? E aí veio um segundo pensamento: é assim que você prega amor? E como eu já estava muito desconfortável de ter passado por ele sem me manifestar, eu resolvi voltar. E eu pensei, eu vou observar o meu corpo. E se fizer sentido, se tiver leve para mim, que é uma das coisas que eu tenho trabalhado também, né? Sentir o corpo diante das situações que eu vou tomar. Se tiver leve para mim, eu vou me aproximar dele. Se eu sentir que é muito difícil, então não vou fazer. Só que meu corpo foi direto para esse senhor e parou na frente dele. Não teve nem hesitou para isso. E aí então foi quando eu fiz a pergunta: Senhor, eu posso te ajudar? E aí ele abriu os olhos, com um sorriso lindo. E eu não consigo me emocionar quando eu lembro dessa cena. Porque ele abriu os olhos e falou: você foi o anjo que Deus me mandou. Eu vi quando você passou e eu senti a sua aura. Por que você voltou? Então aquele homem que estava deitado lá, que eu joguei bêbado, de início, né? Percebeu tudo, estava na presença, percebeu que eu passei, percebeu que eu voltei, percebeu que eu fui uma enviada de Deus. E aí eu vou explicar para vocês por quê, porque ele também se conectou a Deus naquele momento. E aí ele continuou dizendo as palavras lindas para mim, um grande presente. Então ele disse: você conhece a parábola do bom samaritano? E eu realmente não lembrava. Eu já ouvi falar, mas eu não lembrava do que ela pregava, né? Eu disse que não. Mas aí ele continuou falando que eu fui mandada por Deus e que ele tinha saído, perdeu as chaves dele à noite. E quando ele sabia que ele percebeu que ele não tinha mais o que ele fazer, ele se rendeu, deitou, pediu para Deus uma saída e se rendeu ali. É, e aí um parênteses aqui, né, que é a parábola do bom samaritano. Quando eu cheguei em casa, eu fui pesquisar direitinho, mais ou menos, ela diz assim, né, fazer o bem sem ver a quem, sem julgar, sem escolher, né, sem ser da sua mesma religião, sem ser do seu mesmo grupo social, né, fazer o bem a qualquer um, sem escolher a quem. E aí ele me contou a história dele, me contou como ele se rendeu e como ele recebeu através de mim a resposta de Deus. E era uma coisa tão simples que ele precisava. Quando eu perguntei o que ele precisava para eu poder ajudá-lo, e ele disse que ele precisava fazer uma ligação. E aí eu falei, mas eu estou sem celular. Ele disse, mas eu tenho celular, eu só não sei mexer com ele. Eu ainda não acompanhei essa tecnologia e eu sei que eu preciso me aprimorar. E aí ele me deu o celular dele, pediu para eu identificar ali um contato que ele não estava identificando, de uma cliente que ele precisaria entrar em contato. Eu ajudei ele a fazer a ligação e a gente se despediu ali. E o que eu queria contar para vocês é que foi um grande presente, porque quando eu senti o meu coração, quando eu senti o meu corpo e eu segui ele, eu pude ter esse lindo presente que foi essa comunicação com ele, com Deus através dele, porque era com quem eu estava me conectando desde o início do meu passeio. E foi sobre as palavras lindas que ele disse, e que tinham tudo a ver com Deus, né? Era uma pessoa muito religiosa e que confiava em Deus, tanto que ele se entregou ali naquele momento quando ele viu que não tinha mais o que fazer. Então, o que eu venho convidar vocês é que a gente trabalhe o não julgamento. Porque se naquele momento eu tivesse mantido o meu julgamento do cheiro da bebida, por exemplo, eu não teria essa oportunidade linda de viver essa experiência. Então hoje esse é meu recado para vocês, que a gente consiga colocar o amor antes do julgamento.